Paz seja contigo, Deus abençoe você em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Estou gravando esse culto de hoje aqui do hotel em Chapecó, mas o importante é você aprender a palavra de Deus, você ouvir a palavra do Senhor e se encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero ler o texto que está escrito em Lucas capítulo 11, no versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis: eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o quanto tem. Queridos, a palavra do Senhor está dizendo aqui que o Senhor Jesus expulsou um espírito imundo, um demônio mudo. Esse demônio entrou no corpo deste homem e fez ele ficar mudo. Por quê? Porque ele era um demônio mudo. E Jesus expulsa esse espírito mudo desse homem e ele passa a falar. Alguns se admiraram com aquilo porque no Velho Testamento ninguém havia expulsado demônios. É certo Davi que tocou a harpa ali e o demônio saiu, porque o próprio Deus o expulsou, mas Davi diretamente não orou dizendo: demônio, saia do corpo de Saul. Mas o único que chegou expulsando demônios foi o Senhor Jesus. Jesus trouxe essa autoridade de expulsar demônios, tanto é que as pessoas diziam, os religiosos da época diziam: quem é este que até os demônios lhe submetem? Ou seja, porque ninguém no mundo havia tido autoridade sobre os demônios. Ou seja, esta é uma marca do Evangelho do Senhor Jesus, a autoridade para expulsar os demônios. Os demônios são uma realidade. A Bíblia cita aqui nos Evangelhos os demônios. O Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João cita demônios, espíritos imundos, são chamados também de espíritos imundos, espíritos malignos. Mas, na verdade, são os mesmos seres que o objetivo deles é destruir o ser humano, destruir a primazia da criação de Deus. Agora, o que eu quero que você entenda é que Jesus expulsa esse demônio e aquele mudo, ele passa a falar. Observe que Jesus não orou para curá-lo. Jesus apenas expulsou o espírito imundo da vida daquele homem e imediatamente ele ficou curado. Por quê? Porque aquele demônio que estava nele que fazia ele ficar mudo. Aqui Jesus revela que os demônios, eles têm o poder para causar o mal nas pessoas. Aquela pessoa que você conhece, que ela não consegue largar a bebida alcoólica, ela sabe que a bebida alcoólica faz mal para ela, mas ela não consegue largar, é porque tem um espírito do alcoolismo na vida daquela pessoa que escraviza ela naquele pecado. Aquele homem que largou a esposa para ficar com a amante, mas ele quer até voltar para a esposa, mas não consegue, não tem forças. Por que isso acontece? Porque o espírito do adultério está na vida dele, amarrando ele naquele pecado. É necessário que ele seja liberto pelo poder de Cristo para que ele consiga voltar para a esposa. É necessário que aquele homem que está escravo do alcoolismo seja liberto pelo poder de Jesus para que ele largue o álcool. Nesse caso aqui, era um espírito de doença, um espírito de enfermidade.
Quantas pessoas estão me assistindo agora e você tem um espírito de enfermidade na sua vida? Você vive doente, nada cura, remédio não cura, tratamento médico não cura. Você é uma pessoa que não tem saúde. Mas por quê? Porque existe um espírito de enfermidade agindo na sua vida, colocando essa doença, essa enfermidade, esse mal na sua vida, e é uma questão espiritual. É necessário que alguém que tem autoridade e o poder do nome de Jesus venha e repreenda na sua vida esse espírito de enfermidade, mande ele embora, para que você seja livre e seja curado em nome de Jesus. A palavra do Senhor está dizendo aqui que Jesus expulsa esse espírito mudo desse homem, e a Bíblia diz que os fariseus disseram: você expulsa demônio pelo poder de Beelzebu. Ou seja, acusaram Jesus de estar expulsando o demônio pelo poder do demônio. Mas Jesus disse: eu não expulso pelo poder do demônio, porque Satanás não tem um reino dividido. O reino dele é organizado. E Jesus revela: toda casa dividida não subsistirá, ela será destruída. E aí Jesus disse: o reino do diabo não é dividido, porque Satanás não luta contra Satanás, ou seja, eles não lutam contra eles. Eles se unem e são organizados para lutarem contra mim, contra você, contra as outras pessoas, mas contra eles mesmos eles não lutam. Você entende? E por que o Satanás luta contra você? Porque ele sabe que se ele colocar na sua casa desunião, briga, discórdia, um contra o outro, a sua casa será destruída, porque o próprio Senhor Jesus revela que toda casa dividida entre si mesmo será destruída, ela cairá. Ou seja, se o marido tem discórdia com a esposa, o lar vai cair, vai ser destruído aquele lar, aquela família se destruirá. Se os filhos têm briga com os pais, aquela família se destruirá. Porque esse é o objetivo de Satanás. Mas Jesus ele traz uma outra revelação aqui nesse texto. Ele disse: eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. O dedo de Deus aqui representa o Espírito Santo. Jesus estava dizendo: eu expulso o demônio pelo poder do Espírito Santo. E se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então é chegado a vocês o reino de Deus. Então aqui nós temos a revelação da palavra de Deus de que a prova de que o reino de Deus está se manifestando em algum lugar é a autoridade de expulsar demônios. Nenhuma outra religião pode fazer isso. Isso é uma marca do Evangelho, porque o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é o poder vivo de Cristo. É o reino de Deus sendo implantado em algum lugar. E existe aqui, Jesus revela que existe o reino de Satanás e o reino de Deus. E esse reino trava uma batalha um contra o outro todos os dias, contra a nossa vida. Esse reino, ele é real, ele existe. O reino de Deus e o reino do diabo, os reinos são reais. E eles travam uma batalha. Você não pode vê-los, você não pode tocá-los, você não pode sentir o cheiro, porque é um reino espiritual, são reinos espirituais. Você entende? Paralelos ao nosso reino físico. Você pode tocar aqui nessa Bíblia. Você entende? Você pode tocar naquela cortina que está atrás de mim. Você pode tocar na mesa que está aqui, esse celular aqui, gravando essa mensagem no celular, porque são materiais, pertencem ao reino da matéria. Você pode sentir o cheiro da comida, porque pertence ao reino da matéria. Mas o que pertence ao reino espiritual, você não pode ver aqui no mundo da matéria, exceto se Deus abrir os seus olhos espirituais para que você veja, como aconteceu com Eliseu, que ele pede a Deus para abrir os olhos espirituais de Geazi, e Geazi vê o exército de anjos com os carros e cavalos e todo armado, preparado para lutar contra o exército físico do inimigo, que se levantava contra Eliseu. Mas Deus abriu os olhos daquele homem espiritualmente para que ele pudesse ver. Se Deus abrir os seus olhos espirituais agora, você vai ver os demônios que se levantam contra você. Você entende? Você vai ver a ação dos anjos também. O mundo espiritual acontecendo paralelamente ao nosso mundo. Agora, o maior trunfo de Satanás é você pensar que o diabo não existe. É ele conseguir fazer você pensar que os demônios não têm influência na vida das pessoas. Mas isto não é a verdade. Observe aqui que o demônio tinha uma influência
de doença sobre esse homem e deixou ele mudo. O Senhor Jesus também expulsou o demônio de uma mulher que há 18 anos andava corcunda. Jesus expulsa Satanás das costas dessa mulher e era liberta. Há 18 anos ela era escrava do diabo, mas quando Jesus expulsa Satanás das costas dela, imediatamente ela é curada e ela se endireita e ela pode ser feliz agora. Ela podia ser feliz agora, por quê? Porque Jesus a libertou de Satanás. Você entende? O mundo espiritual existe. Nem tudo é demônio, sim, nem tudo é. Tem pregadores que demonizam tudo, mas tem pregadores também que ensinam uma doutrina de demônios, dizendo que o demônio não existe, que os espíritos malignos não existem. E isto não é a verdade. Por isso que Jesus, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho do reino, expulsai os demônios e curai os enfermos. Ou seja, Jesus deu essa ordem para a igreja. Porém, a igreja, durante os séculos, mudou isso aí, né? Muitos pastores começaram a dizer: não vamos expulsar demônios, vamos fazer um culto tranquilo, você entende? Para que as pessoas venham para o culto. Tem gente que tem medo, então não vamos fazer esse trabalho aqui, porque tem gente que tem medo. O importante é as pessoas virem. Ou seja, ali ele faz uma negociação com o reino das trevas. Olha, não impeça as pessoas de virem para o culto e nós não vamos expulsar vocês. Ali é feito um negócio com o diabo, porque Jesus não mandou fazer isso. Jesus disse: ide, pregai o evangelho do reino, expulsai os demônios e curai os enfermos. Ou seja, a enfermidade é um mal causado por demônios. Você entende? Existe a doença e a enfermidade. A doença é algo físico, algo do mundo da matéria, mas a enfermidade é a doença espiritual colocada no corpo humano por demônios. E aí, só o poder de Deus para libertar a pessoa. É o caso daquela mulher corcunda, o caso desse homem mudo, que Jesus não orou para curá-los. Jesus expulsou o demônio deles e eles foram curados, porque o que causava aquele mal físico era o demônio, era Satanás. Então, querido, eu quero que você medite nisso agora. Será que você está enfrentando algum problema na sua vida que não está tendo solução? Humanamente, você não consegue resolver esse problema? Então, esse problema pode ser, sim, uma causa espiritual. Pode ser um espírito maligno que se levantou contra a sua casa. Agora, observe que os demônios agem de várias formas. Eles agem em várias áreas da vida do ser humano. Tem demônio que entra na vida da pessoa e faz ela ficar fofocando. Deus odeia fofoca. Não pense que no reino de Deus vai entrar fofoqueiro, porque não vai. Tem demônios que entram na pessoa e faz ela mentir, ela não consegue parar de mentir. Um espírito mentiroso entra na vida daquela pessoa e faz aquela pessoa mentir. O profeta Micaias, ele disse para o rei Acabe: um espírito mentiroso entrou na boca dos seus profetas e eles estão mentindo para você, rei, e você vai ir na guerra e vai morrer. E aquele rei não acreditou no profeta e ele acreditou no espírito mentiroso que falava da boca dos 400 profetas, e ele foi para a guerra e ele morreu, porque havia ali um demônio para enganá-lo. Você entende? Tem demônio que entra na área sexual da pessoa, faz a pessoa ficar vivendo uma vida de prostituição, faz a pessoa ficar assistindo pornografia. Quantas pessoas participam dos cultos, mas estão também enfiados, atolados até o pescoço na pornografia. E ali, naquele momento, tem um demônio ali fazendo você praticar aqueles atos, fazendo você assistir aquilo, um espírito maligno. Mas o Senhor Jesus, ele pode libertar você. Existem demônios que agem também no psíquico humano, né? na mente humana, na alma do ser humano, trazendo depressão, trazendo angústia, desejo de morte. Ou seja, um espírito de morte entra na pessoa e coloca nela o desejo de suicídio. Um espírito imundo entra na pessoa e coloca nela a depressão, o desgostar da vida, não gosta da vida, não gosta das coisas, não gosta das pessoas, não gosta dos animais. Tem demônio também que entra na pessoa, faz a pessoa abandonar animais. Isso mesmo, maltratar animais, praticar perversidade, porque a Bíblia diz que o maltrato aos animais é perversidade. Você entende? Certo dia, eu orei por uma mulher que estava vendo vultos, ouvindo vozes,
e eu peguei, orei por ela e disse: o demônio que entrou nessa mulher, porque ela maltrata os animais, manifesta nela, e manifestou aquela legião de demônios que entraram na vida daquela mulher porque ela maltratava os animais. Você compreende? Mas eu, nesse momento, quero dizer para você uma notícia boa, que Jesus veio trazendo o evangelho do reino de Deus, para destruir o reino de Satanás, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? Satanás, é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Vida com abundância. Então a palavra de Deus que eu tenho para você hoje é: em nome de Jesus, abre o teu coração. Se arrependa dos seus pecados, porque o pecado dá legalidade para Satanás agir. Se arrependa dos seus pecados. Aqueles que confessam os seus pecados e deixam, alcançarão misericórdia, prosperarão. Se você confessar os seus pecados, conscientes, inconscientemente também, que você às vezes nem lembra mais, mas você vai falar: Senhor, eu confesso os pecados que eu lembro, cita aquele pecado, mas, Senhor, aqueles que eu não lembro mais, mas eu não me arrependi, eu estou te pedindo perdão agora, em nome de Jesus. Peço perdão também pelos pecados dos meus antepassados, para que maldições hereditárias sejam quebradas na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. E peço, Senhor, que todos os demônios que vieram contra a minha vida por causa desses pecados e têm dominado alguma área da minha vida, se retirem agora, vão embora em nome de Jesus, levando com eles todo o mal que eles trouxeram em nome de Jesus. Amém? Se você fizer isso, Deus vai agir poderosamente na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero abençoar você agora. Coloque a mão direita sobre a sua cabeça ou no local da doença e da enfermidade, e eu quero estar orando por você. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, o Nazareno, eu oro agora nesse momento por esse teu servo, por essa tua serva que me assiste agora, por este homem, por esta mulher, meu Deus, e em nome de Jesus, eu liberto essa pessoa agora dos poderes do diabo. Esses demônios que têm escravizado essa pessoa na doença, na enfermidade, eu ordeno que retire-se da vida dela agora em nome de Jesus. Esses demônios, Senhor, que se levantam contra essa pessoa, escravizando ela no vício do cigarro, da bebida alcoólica e das drogas, eu liberto ela agora em nome de Jesus. Esses demônios de briga, discórdia, confusão, que vem trazendo desunião no lar, na família, eu repreendo eles agora em nome de Jesus. E eu ordeno em nome de Jesus que todo o mal retire-se do corpo dessa pessoa agora. Eu repreendo agora os demônios que escravizam essa pessoa na pornografia, pecados do sexo, da prostituição, do adultério. Senhor, eu estou repreendendo pecados da masturbação, da pornografia. Eu repreendo esses demônios agora. Seja livre agora, saia das mãos dessa pessoa agora. Sai agora dos órgãos genitais dessa pessoa. Sai da vida dela agora, sai da mente, sai do coração. Em nome de Jesus, eu liberto essa pessoa pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter participado desse culto. Em nome de Jesus. Que a paz de Cristo esteja no seu coração. E você que quer ajudar o meu ministério, tem aí a chave Pix, você pode mandar a sua oferta em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação nesse culto de hoje. Fica com Deus e até mais.